Começando nosso dia de trabalho, sejam bem-vindos e lhes desejo uma convivência feliz e produtiva com o aprendizado do nosso direito do trabalho, uma das ciências jurídicas de maior relevância na sociedade atual. Não pelo volume de dinheiro que ela movimenta apenas, mas principalmente pelo trabalho que ela faz para promoção e garantia econômica à sociedade e aos indivíduos que ela forma. Além disto, no meio deles e constituindo a própria relação, também o trabalho produtivo do qual se apropria o empregador, seja pessoa física ou jurídica, seja um artesão, um trabalhador por conta própria, seja uma indústria ou um estabelecimento comercial. Nós já estamos vendo exatamente neste campo as condições dos contratos de trabalho que estabelecem relações de emprego paralelas, isto é, especiais, que não se enquadram naquele modelo tradicional e antigo que nós vemos durante a maior parte do nosso tempo e temos consciência, trabalho que obedece às condições tradicionais da CLT, as quais eu expliquei para vocês desde a conceituação de relação de emprego, passando por todas as formas de incidência sobre a disciplina dessa relação jurídica, como princípios, normas, regras, tipos de contratação, formas de atuação, e que agora estamos vendo dentro dos próprios contratos e neste aspecto daqueles contratos que fogem a alguma dessas generalidades que eu falei até ao presente momento. Generalidades em termos de abranger todos esses assuntos do direito do trabalho, não por serem aspectos apenas de conceito ou conteúdo abrangente, mas não detalhante da disciplina da relação de emprego. Agora, nós vamos ver outros tipos de contrato que a gente pode chamar, como eu falei, de contratos especiais de trabalho, que, na verdade, são contratos de trabalhos próprios, mas com alguma característica determinada. Essa característica determinada pode ser da pessoa do contratante, da pessoa do contratado, do objeto do contrato de trabalho, que é sempre uma força de trabalho cedida em troca de remuneração. E como pode ser também de certas instituições, igual igrejas, família, transporte marítimo e trabalho portuário, professores, magistério, e coisas assim. Quanto a essa parte das peculiaridades pessoais, além desses que eu já mencionei, nós podemos colocar aí os trabalhadores urbanos e rurais separadamente, podemos colocar os trabalhadores comerciais, industriais, técnicos e de prestação de serviços, podemos colocar trabalhadores que trabalham aí quanto à localização do trabalho, na sede da empresa, na casa, no domicílio do empregado, em um terceiro ambiente, por exemplo, uma escola, um
hospital, um escritório de informática para atender a essa parte da empresa ou do grupo de empresas empregador. Já mostrei para vocês que eu tenho trabalho constituindo relação de emprego para um determinado empregador, mas que é a ele equiparado também o trabalho para um grupo de empresas que tem contato e alguma interdependência econômica entre elas e que se beneficiam todas do trabalho daquele profissional. Isso é muito comum em informática. Vocês peguem, por exemplo, o grupo de um banco, que tem o banco, a DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, que tem a previdência privada, que tem as empresas de investimento, que às vezes se equiparam às DTVM, e o banco comercial, o banco especial de finanças e financiamentos, assim por diante. Todos eles acabam enquadrando a sua contabilidade, compatibilizando, unificando a sua contabilidade em uma contabilidade só, grupal. Neste caso, aquele pessoal que trabalha nessa compatibilização das contabilidades de cada uma das instituições, eles são empregados de todo o grupo, porque todo o grupo se beneficia de sua atuação. E ainda no setor de bancos, isso acontece muito também com o setor de informática, de programação, de análise de sistema, enfim, da produção de serviços computadorizados para as necessidades específicas, mas unificadas, reunidas, melhor dizendo, para todo o grupo de trabalho. E aí nós vamos ver que esse trabalho, esta forma, é uma especialização, porque há alguns detalhes que no relacionamento entre as partes será feito como um trabalho só, mais benéfico a todos os tomadores do serviço. E aí podemos dizer que isso se aplica a todos esses casos em que eu falei agora. Isto é, nos casos da comparação, da divisão dos tomadores de serviço empregatício pelas próprias pessoas, pela natureza das pessoas, desses tomadores de serviço. Há alguns casos desses que eu falei que não são exatamente isto. Por exemplo, o caso do magistério. Nós pegamos hoje, e isso tem se tornado mais comum, empresas que exercem função educacional como investimento. E então elas têm um planejamento empresarial para a educação. Nesse planejamento empresarial para a educação ocorre até o fato de as empresas se seccionarem em diversas unidades de ensino, de magistério, e procurar colocá-las dentro da malha urbana ou mesmo na zona rural, se for alguma escola agrotécnica, alguma escola de tempo integral, alguma escola que por qualquer motivo achou melhor integrar as suas atividades educacionais no meio rural. Há um outro tipo de escolas que faz isto, que é a escola para pessoas portadoras de deficiência mental, para as pessoas com distúrbios psíquicos, emocionais, intelectuais, de raciocínio, que a teoria
mais antiga era transformar um ambiente próprio para as características de vida delas e, nesse ambiente, produzir uma educação adequada, especializada para elas. Durante todo esse tempo de aperfeiçoamento, tanto da CLT de um lado, quanto da pedagogia, da didática, do ensino para essas pessoas que apresentam alguma dificuldade, algum desvio em seu processo psicopedagógico, aí hoje, durante todo esse período, foi aconselhado o tratamento, por motivos psíquico-pedagógicos, o tratamento especializado dessas pessoas. Nas últimas 3 ou 4 décadas, talvez um pouco mais, foi dado a eles também o direito de frequentar as escolas tradicionais, as escolas para os cidadãos que têm o exercício de suas faculdades mentais mais ou menos dentro de um plano de padronização, dentro de um plano generalista na sociedade. Mas isso acabou se desenvolvendo mais e as teorias pedagógicas dos últimos 40 anos, ou 50 por aí, eram no sentido da integração desta pessoa. Isso já se tentava antes, já se produzia antes com os deficientes físicos. Eu acho que portador de deficiência, principalmente a física, é uma expressão meio estranha que aliena do homem as suas condições pessoais de existência. Como se ele estivesse carregando dentro da sociedade um problema físico ou psíquico que era estranho a ele. Ele apenas portava, transportava, carregava, movia consigo mesmo as peculiaridades da sua situação. Não, na verdade ele não tem algo externo a ele que ele porta, que ele carrega. Ele tem, sim, uma conformação física ou psíquica diferenciada. Por causa dessa diferença, um ou outro ato especial ele vai obter, ele vai carecer de algum ato especial na adequação da sua vida ao meio social. Mas isto não o transforma numa pessoa estranha, num cidadão de um nível diferente dentro dessa mesma sociedade. Ele tem o direito de viver em sociedade e o direito portado, como se diz, mas na verdade baseado na necessidade especial que ele demonstra. Então, eu acho essa expressão portador de uma deficiência, ou portador de um aspecto vital especializado dele, eu acho que esse nome, portador de deficiência, é cruel e discriminador. Não, ele é uma pessoa incluída, inserida na nossa sociedade como um todo. O que ele tem é alguma necessidade que as outras pessoas não têm. O que nada impede que elas tenham outras necessidades que ele
ou diversos outros indivíduos dessa sociedade não venham a ter. Por exemplo, quem tem as pernas com determinadas características de pé pronado, pé não sei o que e tal, vai usar um calçado especial, uma palmilha especial, algum suporte, algum adequador do posicionamento entre os dedos do pé e tal. Existe isso tudo que eu estou falando nessa área apropriada da adequação do... é mais do andar de que do corpo dessas pessoas que eu mencionei. Para eles, pode até jogar futebol, eles vão necessitar de um calçado, de um tratamento adequado para esse membro um pouco diferenciado dos demais. E assim por diante, com os outros aspectos de conformação diferenciada do ser humano. Então, a tendência nesses últimos anos, exatamente em consequência disso que eu estou falando, é que eles obtenham esses tratos, esses equipamentos, estas conformações do trabalho didático-pedagógico especiais, exatamente para poderem ter igualdade de atos, igualdade de esforços para viver e produzir, como as demais pessoas da sociedade. E então, essas pessoas vão ter, às vezes, adaptações nas próprias condições e locais de trabalho. Mas não chega a haver uma segmentação social própria para isso. Estão, nesse atual governo da República, e principalmente influenciados por grupos religiosos que acreditam em razões teológicas ou religiosas para essas especializações ou diferenciações do corpo humano, e então querem que sejam mantidas as escolas que existiam antigamente, que eram o foco da educação especial antigamente, no sentido de elas terem um tratamento todo especializado, uma técnica, conhecimentos discriminados e diferenciados em relação à massa geral da educação, e, em terceiro lugar, que isso seja dominado, inspirado e controlado por uma visão religiosa, que é o que essas igrejas deveriam se destinar a ter, como toda igreja, e que então vai dar uma outra modalidade educacional e espiritual na educação dessas pessoas. Obviamente, isso não é tema jurídico, então nós vamos trabalhar aqui agora com as modalidades de contrato de trabalho, que são temas jurídicos. Eu já falei dos trabalhadores urbanos e rurais, que tinham várias diferenciações que diminuíram com a nossa atual Constituição, e mesmo depois dela. Por exemplo, na Constituição se estabelecia diferença no prazo e nas formas de contagem do tempo de decurso para a prescrição dos direitos trabalhistas. Nós vamos estudar separadamente a prescrição, então, mas, em regra geral, ela ocorre hoje em 2 anos durante o vínculo e até 5 anos após a cessação dele. Por isso, alguns autores têm uma corrente
bastante apropriada, bastante esclarecedora sobre esse aspecto, dizendo que são 2 anos 2 anos prescricionais, mas condicionados a 5 anos, não de prescrição, mas de decadência, isto é, da necessária iniciativa de reclamar os aspectos jurídicos não cumpridos. Então, seriam dois institutos jurídicos diferentes. Um, ordenando o início para não decair da prática do ato de reclamar na Justiça do Trabalho, obviamente. E outro prazo de exclusivamente 2 anos para postulado o direito, quer dizer, exercida a condição antidecadencial, postulado o direito perante a Justiça, perante o Judiciário. Tanto é assim, tanto deveria ser assim, tanto esta corrente é mais adequada do que as outras, que durante o prazo de 5 anos corre também o de 2. E outro tipo de diferenciação era que isto, do lado do trabalhador rural, era precedido por um prazo de 30 anos de vacácio, não a vacácio legis que vocês já estudaram lá nas instituições de direito, mas a vacácio acti, a vacácio dos atos que eu devo tomar para acionar a defesa dos meus direitos. Então, no campo, havia um prazo de 30 anos para isto. Foi em uma emenda constitucional, em uma reforma da Constituição, foi eliminado isto e ficaram iguais em torno do prazo bienal ou as condições de duração dos períodos prescricionais para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural. Outra diferenciação aparente no artigo 7º da Constituição, no último de seus incisos, é que os trabalhadores avulsos terão os mesmos direitos dos trabalhadores presentes com o contrato de trabalho vigente e constante. Os trabalhadores avulsos, então, vão implicar que a gente dê uma visão mais ou menos generalizada do que consiste o trabalhador avulso. Essa nomenclatura surgiu em torno dos trabalhadores de portos. Porto é porto exatamente porque nele o navio para e depois segue para o estrangeiro. Então ali ele realiza operações, seja de carga, de descarga, de recebimento de passageiros, de descarregamento de passageiros, mas também operações de manutenção, operações de trato para a sua tripulação, que é o conjunto de pessoas que viajam exercendo funções naquele navio. Então, no porto, ele necessita de toda a convivência, de toda a legislação, de todos os atos econômicos que ele carece para continuar a sua viagem e que ele pratica naquele porto sob a nacionalidade daquele país. Então, isto é uma função, as funções de equipar, organizar, cuidar da tripulação de um navio, são muito antigas, muito tradicionais, se estendendo desde
a pré-história, desde aspectos da vida dos tempos anteriores a Cristo, e evoluem e se generalizam por todo o mundo. Então, é algo a que o direito do trabalho não pode ignorar. Ele vai olhar essas pessoas como se elas vivessem apenas em alto mar e por isso não tivessem nenhum contato, nenhuma proteção, nenhuma garantia dos seus interesses, das suas necessidades pessoais? Claro que não. E mais do que isto. Claro que não, por duas coisas. Primeiro, pelo bem-estar, pela questão de humanidade, pela questão civilizatória, pela questão da generalidade absoluta do direito, que sempre deve presidir as situações concretas, relacionais entre os homens, nem que seja para liberá-los de exigências ou de garantias ou de atenções que alguns países não dedicam aos seus cidadãos ou àqueles que os servem e que estão ali de passagem. Mas, neste caso, este sistema de atendimento eventual àquela pessoa que não estabelece um vínculo definitivo com a empresa, aquele que está em terra e que vai ajudar a carregar e a descarregar, a consertar algo que deu pane no navio durante a viagem, ou a equipar o navio com os bens materiais de que ele careça ao aportar, ao fazer contato com o porto. Então, tudo isto é tarefa que o navio carece, é necessidade desta forma de existência e enclausuramento do ser humano enquanto viaja. Tudo isto deverá ser feito através de relações de emprego. Mas quem que vai ser o patrão dessas pessoas? Quem que vai ser o empregador nesses casos, em que a pessoa não precisa ficar sabendo nem o nome do navio ou do capitão, do comandante do navio, ao qual ele servirá nessa semana? Para isto foram criadas algumas soluções, ou através da história, através da experiência, do tempo de experiência dessas condutas portuárias, ou então através de elucubrações cerebrinas que foram ensejando o surgimento de disciplinas próprias, às vezes não apropriadas, mas próprias de cada país. O nosso país, como capricha sempre em conceder pouco e em revogar muito as normas trabalhistas, isto é, em exploração do empregado, como se for ainda no tempo da escravidão, nós aqui temos uma legislação um pouco pior do que as outras e muito dada a essas inovações que os tomadores dos serviços impõem para diminuir o custo e aumentar o lucro do que eles fazem através de navios. Então, surgiu primeiro o navio levando seus serviços. Isso já há tempos, às vezes até desde antes da existência do capitalismo, com a sua invenção das relações liberais de trabalho, que já começaram a piorar a situação do indivíduo. Mas, além disto, foram sofisticando, foram
começando a colocar, a assentar essas pessoas, esses prestadores de serviços, nos portos. Por quê? Porque aí elas não ficariam à toa durante a viagem, por exemplo, especializado em descarregamento e encarregamento dos navios, os chamados arrumadores, que é os que ajeitam a carga dentro do navio, cuja má arrumação pode levar até o navio a pesar mais de um lado que o outro e a tombar e a naufragar por causa disso. Há poucos meses, um super petroleiro, coisa imensa, adernou, como eles falam, tombou de lado sobre um banco de areia submerso no canal de Suez, sobre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E gastou-se tempos para conseguir retirá-lo de lá e não sem danos que depois tiveram que ser reparados. E a perda de uma carga que eu não consigo nem imaginar quantas toneladas ou 1.000 toneladas aquele navio estaria transportando. Mas eu estou dando isso como exemplo. Também no nosso Rio São Francisco há o famoso e tradicional vapor, que é uma categoria de navios, Benjamin Constant, que na época das secas, quando por incúria e irresponsabilidade das autoridades, o rio baixa muito, o que já é um problema resultante da má administração das autoridades. Quando o rio baixa muito, a água não cobre com uma camada líquida suficiente aqueles bancos de areia que tem no fundo do rio. Então, volta e meia, este vapor, Benjamin Constant, tem a necessidade de parar, de ficar algum tempo em um porto, em uma instalação própria, sem movimento, para não encalhar naquelas partes mais rasas, mais cheias de banco de areia, mais detonadas, mais cheias de aluvião do próprio rio. Então, este barco, estando andando, ele vai parar em vários portos de Pirapora, aqui em Minas Gerais, até Sobradinho, não sei mais o que, lá já perto, próximo da hidrelétrica de Paulo Afonso e, consequentemente, da entrada do Rio São Francisco no mar. Este também, então, vai ter trabalhadores que não são dele, que são do porto. E interessante que quem faz a função dele é só ele. Eles têm também navegando outros tipos de vapores menores, de barcos, de canoas, de tudo quanto é espécie de veículo construído e habilitado para se transportar sobre as águas. Tem isso tudo lá no Rio São Francisco. Mas este vapor, pelo seu tamanho, pela sua importância histórica e pela sua importância humana e econômica na atualidade dos povos ribeirinhos, ele tem um tratamento como se fosse algumas relações de trabalho prestadas a um navio de outra bandeira, isto é, que está registrado em outro país do globo. E interessante que, geralmente, isso aqui não é direito do trabalho, mas vai afetar o direito do trabalho. Esses navios estão registrados em países que são paraísos fiscais, que são especializados com
em receber bem e tratar amenamente grandes companhias de navegações. No tempo em que eu era estudante, que eu estudei isso, as companhias eram a do Stavros Niarchos, a do... como é que chamava aquele outro? Tinha dois gregos famosíssimos. Um se casou com a grande operista Maria Callas e outro com a Jacqueline Kennedy, então viúva do ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos. Stavros Niarchos e olha agora o nome do outro. Não me veio à cabeça. Mas a história está contada. Se depois aparecer o milagre e o santo, eu posso até contar também. Mas então, esses armadores, que é a atividade empresarial deles, registram os países, os seus navios, naqueles países que vão lhe dar menos amolação, que lhes dar menos preocupação trabalhista, menos preocupação tributária, menos preocupação com as condições sanitárias de navegação do país. Por exemplo, já teve navio que trouxe pestes, talvez não tenham sido pandemias, mas umas epidemiazinhas já trouxe aqui para o Brasil, cólera, por exemplo, e foi mais de uma vez nos noticiários que eu vi durante essa minha já meio alongada existência. Mas então, eles procurem países que sejam, vamos dizer assim, vamos inventar uma nomenclatura, paraísos navais, ao invés de serem paraísos fiscais. Aliás, podendo ser, e muitas vezes sendo, as duas coisas. Eu falei aqui de dois grandes armadores, tempos atrás, gregos. Tem outro que acontece muito na Libéria, que além disso tem outra característica ligada à navegação, que são os navios piratas, navios que estão registrados lá nos controles navais da Libéria, porque lá tem muito, e que navegam pelo oceano, abordam e assaltam, sempre com tomada de recursos econômicos, mas muitas vezes com maus tratos, tortura, morte, estupros e outras maldades assim com a população e os passageiros daqueles navios por eles abordados. Mas isto é que eu estou falando porque existe e porque é necessária proteção, inclusive quanto a eles. Ora, proteção, o Jäger não falou que todo interesse nosso, quer dizer, todo fruto, toda ligação, todo incômodo movimentador de um ser humano, oriundo de uma necessidade, ele se é protegido pelo ordenamento, torna-se um direito da pessoa, do cidadão. Então, essas proteções que esses navios então, seja contra os piratas, seja contra acidentes, seja contra desgastes e defeitos do próprio navio, seja contra doenças, epidemias e pandemias que dentro deles surjam. Eu falei de exemplos, inclusive de cólera, né, que já foram abordados na história recente do Brasil, porque a antiga eu não assisti pessoalmente, mas peguem, por exemplo, o livro O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques. Um livro bonito, um livro agradável de se ler, que tem algumas aventuras interessantes e que explica
não explica. A quarentena nos navios, o cólera nos navios, é isso. Não, ele não faz isso. Ele conta, ele descreve casos de quarentena, casos de infestação pela doença e tal, nos navios que frequentavam portos da Colômbia. Da Colômbia, inclusive, principalmente, o da foz do rio Magdalena, que é um grande rio lá da região amazônica, situado na Colômbia. Mas então, dito isto, sempre se tratou diferentemente esse pessoal, até que veio a Constituição atual e botou esse último inciso do artigo 7º, dizendo que, pelo direito do trabalho, os trabalhadores avulsos serão tratados, terão os mesmos direitos dos empregados domésticos. Agora, outra CLT. Aqui eu não sei se tem, vou olhar. Não, aqui é só a CLT. Então, vamos pegar essa nossa companheira de todos esses meses que nós estamos passando. Que aqui, como vocês já sabem, tem também a Constituição e o direito do trabalho. Por esta Constituição, ele atendeu a uma tendência muito presente no direito de hoje, que é a tendência da constitucionalização dos direitos. Isso veio exatamente da cisão da sociedade, do fato da sociedade hoje ter mais apoio, ter um amplexo maior com as vantagens e as atividades individuais de que com aquelas coletivas. Então, gera-se uma desarmonia que compõe grupos sociais não só diferenciados, mas também controversos ou contrapostos que digladiam pelos interesses que eles querem realizar. Aí surge um direito que vai proteger aqueles interesses que a classe que proclamou, que ditou aquele direito, interessa. A classe que se beneficia, se privilegia com essas dos interesses deles, ou mesmo que sejam interesses de outros, mas que satisfaçam a eles. E aqui, desta tendência, nasceu a litigiosidade entre as pessoas, nasceu a exploração entre as pessoas, aumentou-se a maldade entre as pessoas, passou a haver um grau de violência em nossa sociedade muito maior. Essa semana, no fim de semana, ou na véspera desse fim de semana, um asilado no Brasil, um congolês asilado no Brasil, em plena saúde, andando pela praia com os interesses, para realizar os interesses deles, foi espancado por 3, devia ser praticante de halterofilismo. Na hora que eu vi os caras na televisão, pensei, isso aí não é habitual. Eu ia falar que não é normal, mas diante daquilo que eu falei sobre as pessoas que têm deficiência física ou mental e que eu considero indevidamente de portadores de deficiência, aqui também, aqueles 3 indivíduos não eram de compleição física habitual. Mas, então, o moço estava por lá, andando, quando, se não quando, surgiram esses 3, vamos falar, brutamontes, e em revezamento, de tanto que eles se cansavam, espancaram
o tal do congonês, até a morte. Obviamente, todo arrebentado. E aí, o escândalo nas televisões e tal coisa foi imenso. Mas hoje já não se está falando muito disso. Prenderam os sujeitos, fizeram as devidas declarações de que o processo dele vai andar perfeitamente, o processo dele vai andar celeremente, o que já desperta na gente, o que inspira em mim a incredibilidade sobre essas declarações. Porque todo o processo deveria andar serenamente e corretamente. Para isso existem os princípios que estão também nessa Constituição da celeridade judicial, da legalidade dos processos. Estão aqui e reforçados lá no Código de Processo Civil ou na parte de processo que tem aqui nessa própria CLT, que é lá no final, assim, junto, logo em seguida, da parte que trata do direito sindical. Então nós temos o direito sindical e o direito processual do trabalho, também conjugados na CLT. Mas aqui agora nós estamos tratando da Constituição, onde nós estamos vendo a disciplina dos chamados trabalhadores avulsos, os quais eu expliquei para vocês. Pois bem, o inciso 34 do artigo 7º, que é o último do artigo 7º da Constituição, diz: igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Porque o trabalhador avulso tem, podemos dizer que ele até tem uma relação de trabalho permanente. Só que o vínculo dele varia a cada navio que entra e a cada navio que sai do porto, que ele vai passar a trabalhar no seguinte. Então, outras situações se equiparam a esse avulso, como o safrista, que é contratado para trabalhar só em um período de aplicação de determinados serviços na agricultura, serviços de desmate, de adubação, de plantio, costuma vir tudo empacotado num pacote só. Depois vem o serviço do plantio, dos tratos agrícolas, da proteção da lavoura, aí vai entrar hora de pôr inseticida, de pôr germicida, de pôr maneiras de afastar, de espantar os animais. Um momentinho só. Deixa eu ver. Pronto. Outros animais que prejudicam a produção e a colheita agrícolas. Engraçado é que os animais que mais se combate, inclusive com venenos que fazem mal, que agridem o ser humano, são insetos das mais diversas espécies, por dentro ou por fora das plantas, desde as suas raízes até as suas espigas, sementes ou frutos. Mas existem animais de maior porte que também atacam as lavouras e as destroem em grande parte. Por exemplo, papagaios e todas as espécies de psitacídeos e também macacos com todas as espécies de macaquídeos, quer dizer, de símios, desde o mico até o orangotango. Obviamente, cada um na sua e cada qual nas quais. O orangotango lá na África, qual o outro que eu falei? O mico, aqui no Brasil. O mico, o mono carvoeiro, o mico-leão, os micos, né? Mico-leão dourado, mico preto da cara dourada, mico isso, mico aquilo, tal, uma micaiada do diabo. Mas então,
voltando aqui para o nosso artigo, esses safristas são de uma dupla equiparação. Eles são equiparados aos avulsos. E, por este inciso 34 do artigo 7º da Constituição, eles ficam também equiparados aos trabalhadores com vínculo empregatício permanente. Essa palavra permanente, eu já disse para vocês, que nunca se configura em relação de trabalho. Podia se configurar em relação de escravidão. Enquanto a pessoa do escravo de propriedade do fulano permanecesse vivo, a permanência dele na vida, ele era escravo daquele mesmo senhor de escravo. O senhor de escravo podia vendê-lo, podia doá-lo, presente de casamento para o filho, leva meia dúzia de escravos. Presente de casamento para a filha, igual as esposas de nossos reis, de nossos imperadores, que vieram da Europa sem nunca terem se visto mutuamente. Eles viram uns dos outros quadros pintados, porque o Dom Pedro II, já lá pelas metades do longuíssimo segundo reinado, segundo império aqui no Brasil, é que ele foi conhecer e se agradar muito e passar a brincar com ela o resto da sua vida, com a máquina fotográfica. Mas então, já vimos que existem outras categorias de trabalhadores assemelhadas aos avulsos. Algumas são assemelhadas pelas próprias condições fáticas. Outras são assemelhadas pelas suas condições jurídicas, como está fazendo nesse inciso 34 do artigo 7º da Constituição, a equiparação entre avulsos e trabalhadores permanentes. Mas então, fechado esse aspecto, nós vamos ver alguns aspectos mais modernos, mais atuais e modernizadores para piorar do nosso direito do trabalho. Para isso, nós vamos ver alguns outros autores nossos. O primeiro vai ser a professora Alice e o segundo a professora Vólia Bonfim. São duas que eu tenho usado durante o curso com vocês, além do professor Maurício Godinho Delgado e daqueles que me formam a base conceitual do direito do trabalho, como o Arnaldo Sequinde, o Orlando Gomes, o Evaristo Moraes Filho. Genial o Evaristo Moraes Filho. Mas então, nós vamos ver aqui na professora Alice as espécies de trabalho temporário, similar a ela, trabalho terceirizado e do trabalho provisório, que é uma ironia da classe trabalhista sobre a adoção dessas medidas pela legislação recente. Primeiro, vamos dar para vocês o conceito que a professora Alice tira da Lei 6019 de 74, quer dizer, ainda no período ditatorial da ditadura civil-militar. Não é cívico. Cívico é uma palavra que vem do ramo, que vem da ideia raiz de civismo. Cerimônia cívica, hasteamento cívico da bandeira, educação cívica, quer dizer em relação aos princípios de integração político-social da própria sociedade. É o civismo. Então, cívico vem nesse sentido. Eles estão usando indevidamente essa palavra
para caracterizar a ditadura de 1964 ao 1988, e já lhes expliquei por que eu falo que ela foi até 1988 e não só até 85, como os historiadores e os políticos ou analistas políticos falam. Vamos dar uma recordadazinha nisso. Em 85, nós tivemos, depois de 64, o primeiro presidente da República civil, nesse outro sentido que eu estou falando. Civil, gente que não é militar, gente que não tem patente, gente que não bateu o continente, gente que não se engajou nas tropas e que exerce atividades econômicas e religiosas do mundo civil, da nossa vida, com profissões que não sejam de exercício de segurança bélico ou policial. Mas então, esses civis, que somos todos nós, ficamos durante todo o período da ditadura, que aliás teve até políticos civis mineiros que exerceram o cargo de vice-presidente, como Aureliano Chaves foi, tenho quase certeza que sim, do Geisel. E o Pedro Aleixo foi do Arthur da Costa e Silva, vice-presidente. Mas o Aureliano nunca teve a oportunidade de ocupar a presidência de uma maneira estável. E o Pedro Aleixo, quando teve na doença do... Tá vendo? Eu não queria começar a reexplicar esse negócio do termo da ditadura, porque eu sabia que eu ia entrar numa história muito comprida. Mas agora vamos a ela, eu vou tentar explicar, simplificar e encerrar. O Pedro Aleixo era vice-presidente do Marechal Arthur da Costa e Silva, quando ele teve uma trombose das coronárias, que alguns maledicentes, algumas vozes maldosas, alguns precursores das mentiras divulgadas na comunicação eletrônica, chamadas fake news ou outras denominações semelhantes, que significa novidades ou notícias mentirosas. Pois bem, o Pedro Aleixo, mineiro, professor da nossa escola, o Aureliano não, que ele era engenheiro, ele foi professor, se não me engano, de Itajubá, de uma escola federal lá no sul de Minas, ou para a Zona da Mata. Mas então, o Pedro Aleixo era o vice e o Costa e Silva teve essa trombose das coronárias, que algumas vozes maldosas falavam que era trombada dos coronéis. E aí era para o Costa e Silva entrar no poder. Não, afastaram ele que não era bobo, pegou um avião, rachou aqui de Brasília aqui para Minas, que aqui pelo menos ficou solto, e lá eles botaram no poder a famosa junta militar com o nome de Comando Supremo da Revolução. Era composta pelos 3 ministros militares, a que o líder do partido, da oposição na época, o Ulisses Guimarães, chamou e foi processado por isso, e quiseram pôr a mão nele definitivamente, mas não tiveram coragem para isso. E ele chamou o Ulisses Guimarães, esses 3, de os 3 patetas. O Chico Anísio, num programa humorístico dele, chamou de o presidente de plantão, porque cada dia, ele insinuou que cada dia era um que estava lá comandando. Mas então, com isso tudo, nós nunca tivemos um presidente civil
de 64 até 85. Aí foi eleito o primeiro civil. Esse primeiro civil, eleito pela oposição, era, no entanto, até às vésperas, o presidente do partido que se chama Partido da Revolução, a Arena, o PSD, não, PDS, desculpa. Começou a chover aqui no meu estúdio de magistério, então eu tive que ali fechar a janela, que estava me sendo muito confortável por causa do bom tempo. Mas, então, voltando para o caso do senhor Sarney, José Sarney, ele aparentemente rompeu com o governo, renunciou à presidência do seu partido, da ditadura, se filiou a um partido de oposição consentida, que nessa época já existiam vários, e se candidatou a vice-presidente da República, formando chapa com o candidato a presidente Tancredo Neves. Tancredo de Almeida Neves. Fica bonito, vocês já ouviram falar um pouquinho dela. Mas então, o Tancredo foi eleito e a forma de eleição não tinha nenhuma corrupção, não tinha nenhum desvio, nenhuma fraude, como se diz que estão tendo, como diz o nosso presidente, que estão tendo as da atualidade. Tão esquisito que ele acusa de fraude a eleição que o elegeu. Mas, então, o Tancredo foi eleito de acordo com a Constituição da época, que foi outorgada pelos tais dos 3 ministros militares, que eu falei, como emenda constitucional número 1 de 69, que eles fizeram como se fosse emenda para diminuir um pouco, suavizar um pouco a grande resistência no Brasil e no exterior contra o país que era, na época, a 8ª economia do mundo, tinha na sua política, né? E realmente ela era tão perniciosa que a vigência dela permitiu os maiores morticínios, as maiores torturas, os exílios, os maus tratos de forma geral, a violência urbana, primeiro de corporações militares e depois de grupos de extermínio, atualmente, como é que chama? Atualmente são as milícias. E, então, começou a se formar esse aparelho do crime, esse aparelho do mal, dos maus tratos e das mortes, foi nessa época. Hoje ele usa ferramentas mais sofisticadas, como a Covid e a sonegação de vacinas, hospitais, tratamentos e informações. Naquela época já sonegava informação também, teve, continuando no mesmo sentido, teve uma epidemia aqui no Brasil de meningite e ficou tudo escondido. As regiões do Triângulo Mineiro e de Goiás, onde parece que foi o foco, hoje eles falam no centro, não sei o que, da pandemia. Naquela época foi o foco maior da epidemia e só lá é que eles sabem disso se vocês pegarem algum mais velho daquela época. Como eu que estou lhes falando. Mas então, eles fizeram a eleição lá por um colégio eleitoral
arranjado que juntava deputados, senadores, me parece que governadores dos estados, mas não sei quantos representantes da Assembleia Legislativa, só que uma Assembleia Legislativa tem parlamentares de diversos partidos, de diversas ideologias, de diversas posturas sociais e éticas. E os que eles escolhiam eram escolhidos por eles e, obviamente, com essas posturas todas favoráveis a eles ou idênticas às deles. Elegeram Tancredo. Então, ele não foi eleito democraticamente. Ele foi produzido pela ditadura. E, durante o governo dele, ele governou integralmente e com a aplicação assídua das leis da ditadura, como a lei da censura, a lei da imprensa, a justiça militar, a lei sobre a competência da justiça militar, que mais? Até as leis que tratavam do ensino público, como o Decreto-Lei 477, que autorizava a expulsão pura e simples do aluno das universidades, desde que ele tenha sido apontado em inquérito policial militar, os famosos IPMs. Quer dizer, não precisava de um juiz ter condenado ele, não. É desde que um delegado, um coronel que presidia o IPM, ou alguma coisa assim, tivesse apontado como subversivos. Na CLT, lá no artigo 482, fala, eu já estudei esse artigo com vocês, fala sobre as justas causas para a demissão do empregado. E no parágrafo único vem escrito aqui: constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo, então não é judicial, de atos atentatórios contra a segurança nacional. Isso foi enfiado aqui pelo Decreto-Lei número 3, de 27 de janeiro de 1966, quer dizer, no período de implantação a ferro e fogo da ditadura. Mas então, quem usou isso tudo e usou mais essa Constituição outorgada que eu já falei, obviamente era um ditador. Se ele, por sua vez, era ditado, era subjugado por outros que ficavam escondidos debaixo dos panos, problema deles. Mas para o Brasil, aquele governo e o seu governante foi uma ditadura e um ditador. Foram uma ditadura e um ditador. Então, nessa época, como eu já expliquei para vocês, começou um esfacelamento do direito do trabalho. Primeiro, eles chamaram de desregulamentação, e isso se interrompeu com a proclamação da nova República e o início da proclamação da nova Constituição e o início de um período dito democrático entre nós, que é o que nós ainda estaríamos vivendo. Ridículo se não fosse trágico. Mas que aí subordinado aos interesses da camada plutocrata, os dominantes do ouro nas aplicações internacionais, nos bancos estrangeiros, nas indústrias estrangeiras, nos paraísos fiscais, eles todos exigindo, cobrando que os governos
destravassem a legislação trabalhista para eles. Destravar, no entendimento deles, era deixar os trabalhadores menos protegidos pela legislação, sendo que o direito do trabalho tem, teoricamente, como objetivo exatamente proteger a pessoa do empregado e os seus direitos. Mas não, eles queriam que tirasse um pouco dessa proteção para jogar para a negociação. Jogou para a negociação, obviamente cai na mão deles, que tem muito mais poder de negociar. Aliás, eles têm poder, não é propriamente negocial, é impositivo sobre os negócios. Mas fizeram isso e começaram a cortar o direito, a fatiar o direito do trabalho pelas beiradas. E isto tornou-se, iniciou com o Fundo de Garantia, iniciou no campo do direito e com a política sindical, a perseguição aos sindicatos, a imposição de determinadas exigências, condutas e ações aos sindicatos, a forçada diminuição dos rendimentos deles e a concessão de mais força, de mais poder aos capitalistas, aos empresários, para subjugar ou afastar e entregar para os órgãos da segurança pública, para os órgãos da perseguição política, os trabalhadores que se mostrassem insatisfeitos com as condições pioradas de trabalho. Isso tudo se agravou em 1973, que estava tendo mais uma das tradicionais guerras no Oriente Médio, e os árabes, que eram os grandes e quase exclusivos exportadores de petróleo no mundo, a União Soviética ainda não tinha deslanchado a produção de petróleo e de gás combustível dela. A Nicarágua, entregue a outra ditadura, era considerada uma reserva de petróleo para o futuro, também não deixavam ela crescer a produção e ela ficava pobre. A Líbia, os outros grandes produtores africanos, estavam controlados, igual o Brasil está hoje, pelos grandes capitalistas internacionais, e os estados que atuam em nome dele. Vocês acham que os Estados Unidos são livres? Eles são um títere, eles são um pau-mandado das grandes corporações internacionais, desde o tempo em que era, por não terem deslanchado ainda, esses produtores de petróleo que eu falei agora, inclusive o Brasil. O que eles fizeram com o nosso petróleo do pré-sal, para o Brasil estar hoje importando gasolina e tendo que ajustá-la pelo preço do dólar? Claro, ajusta pelo preço do dólar, porque tem que pagar em dólar para a China, para os países árabes, para a Venezuela, para os países do norte da África. Mas por que tem que pagar? Por que tem que trazer assim, lá dentro, debaixo do tal pré-sal, tem um mar de petróleo? É porque estamos submetidos, subjugados a esse jogo econômico internacional que faz do governo dos Estados Unidos e do nosso governo títeres de seus interesses. A Ucrânia vai virar guerra se deixar, porque as grandes corporações multinacionais querem isso. Eles querem pegar a Ucrânia, que eles esfacelaram lá da União Soviética, e arrancar para o mundo capitalista, para a ditadura capitalista. É como se um geógrafo resolvesse recortar o mapa do mundo, tirasse um pedaço da Ucrânia e pregasse no Golfo do México, nas costas da Flórida. Somos dominados. Então, com base nessa dominação, o governo do
Sarney continuou sendo ditadura. E em 88, no dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgado pelo Ulisses Guimarães, que eu falei agora mesmo, a nova Constituição, a Constituição que estaria em vigor até hoje, se não tivesse sido mais deformada de que Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame, estaria ela aí, bem e boa. Mas não está nem bem nem boa, e além disso tem um governo que, falando nela, a achincalha. Pois bem, esses foram os primórdios da tal da desregulamentação. Aí em seguida veio a flexibilização, e aí a Justiça do Trabalho chegou a embarcar entusiasticamente, porque em vez de revogar partes do direito do trabalho, em vez de condicionar e nulificar garantias trabalhistas, eles começaram a flexibilizar, a tornar maleável, a tornar uma geleia de estranhezas e maldades o corpo jurídico trabalhista. E aí passou a ser essa tendência hermenêutica, não mais legislativa, como aquela primeira parte do Fundo de Garantia e das outros diplomas que eu falei para vocês. Mas aí, aquela geleia geral que estava virando o direito do trabalho ainda era insuficiente. Com o neoliberalismo, então, implantado pelo Sarney e pelo Collor, nós chegamos ao fato de que interpreta-se negativamente o que o direito do trabalho garante. O que não se conseguir mudar para favorecer o empregador. Neste sentido, revoga-se, retira-se na linha da antiga desregulamentação, ou então se acrescentam coisas novas que são a total flexibilização da atualidade. Então, aí o direito do trabalho entrou nessa de ter não mais reformas, mas deformas. Inclusive no governo de um presidente que se dizia da oposição a tudo isso, um presidente que lançou diversas normas de garantia do trabalhador, no ponto de vista sindical, no trabalho da mulher, dos domésticos, do aviso prévio proporcional e tal, mas que por baixo deste pano de cordialidade também fez uma série de deformas que prejudicaram e principalmente que enfraqueceram o trabalhador em suas negociações individuais ou coletivas. E para encerrar esse pedaço, eu vou falar para vocês duas coisas. Leiam, então, no livro de Direito do Trabalho, o neoliberalismo, a desregulação, a flexibilização, a terceirização, para vocês sentirem o que foram os últimos 50 anos do direito do trabalho. Aí vocês não vão estranhar nem um minuto sequer a miséria da população brasileira, a desindustrialização desse país, a financeirização que jogou as indústrias, que jogou o nosso potencial industrial, técnico, inventivo e pessoal na mão dos banqueiros. Hoje você vai explorar diamante lá na serra, em qualquer dessas serras de Minas, uma onde eu já vi isso, foi na Serra da Canastra. Você vai explorar diamante lá. Primeiro você tem que passar num banco para abrir uma conta, fazer um seguro e pegar um empréstimo para pagar aquelas duas coisas. E ainda sobrar dinheiro
para você gastar enquanto minera o diamante. Hoje, uma escola, mesmo a escola pública, como a nossa aqui, obriga o aluno a gastar uma baba, uma nota preta para se manter estudando. E para isso eu não preciso dar nenhum exemplo. Vocês, cada um de vocês, é um exemplo, a não ser aqueles que, inconscientes da vida social e econômica, e filhos de pai que os banquem bem, não tomam conhecimento, não tomam consciência dessa realidade. Mas a realidade pior que existe no Brasil é esta inconsciência da tragédia em que esses 50 anos de neoliberalismo nos estão enfiando cada vez mais. E aí vamos, para encerrar a aula de hoje, falar em duas coisas. A primeira delas é dois outros tipos de contrato de trabalho. O primeiro é o contrato de trabalho temporário. Este contrato do trabalho temporário é aquele que permite a contratação por prazo determinado de empregados que eles alegam que só pode ser, a lei fala que só pode ser para substituir algum eventualmente ausente de férias, licença para gravidez, licença por doença, qualquer coisa assim, ou para atender a um aumento das demandas da empresa. Chega aqui em Nova Serrana, por exemplo, que tem uma razoável indústria de sapato, que vem sendo desmontada através do tempo. Eles chegam, vamos supor, um chinês ou um hindu, que o país dele, todos dois, tem mais de bilhões de habitantes, e fala: eu quero comprar tantos milhões de sandálias. A fábrica não dá conta, então ela aluga a fábrica ao lado, ela compra mais máquina, ela deposita no seu almoxarifado mais couro, mais plástico, que hoje esses calçados estão sendo todos de plástico e tal. E aí quem que vai mexer com isso tudo? Ela contrata um batalhão de mais 1.000 empregados para mexer com aquilo tudo. Mas ela sabe que um dia ela acaba de fazer aquela encomenda, seja daí 2 meses, seja daí 2 anos, um dia, entregamos a encomenda dos hindus. E agora, esse monte de empregado aí que eu não preciso mais deles. Então eles fazem os contratos por prazo determinado, que nós já falamos deles ali atrás. Além desse contrato por prazo determinado, tem os outros que nós vamos para frente. Para quê? Porque a legislação, a CLT, exigia que ele fosse naquelas situações que eu falei: aumento de mão de obra, aumento de encomenda ou substituição na ausência ou na falta de empregados. Aí, então, além disto, criou-se em seguida a possibilidade da empresa de locação de mão de obra. Já fica errado e esquisito a partir do nome. Eles estão locando, alugando mão de obra. Mão de obra é gente, viu? Somos nós, vocês, eu, somos mão de obra. E então eles estão alugando a gente como se nós fôssemos uma máquina, um computador, que hoje eu vou ter mais gente trabalhando comigo, então vou alugar um punhado de computadores, hoje eu vou fazer um brainstorm, uma reunião, um chat lá no meu escritório, alugo um computador para cada um dos que vão participar, e assim por diante, a locação de mão de obra. E que serve, inclusive, para substituir aqueles contratos de prazo determinado. Esta locação de mão de obra, então,
coisifica ainda mais e desjuridiciza ainda mais os contratos de trabalho. E dizem, aí vem também com as estipulações para inglês ver. Essa expressão era quando se escondia ou se jogava no mar os escravos que estavam trazendo, na hora que um navio de guerra inglês abordava, porque depois de terem escravizado gente do mundo inteiro até ficarem ricos, eles resolveram combater a escravidão para outros não seguirem o mesmo caminho. E o Brasil era o que tinha mais êxito nessa prática de fazer o que os ingleses tinham feito antes de combater a escravidão. Mas então, podemos explicar que, e isso está escrito no artigo 2º da lei que criou, que legislou, né, esse sistema de locação da mão de obra, que foi a Lei 6019 de 1974, quer dizer, já estavam preparando para entregar a coisa para o Sarney com uma reforçada maior no poder dos empregadores. Ela diz, essa lei, que trabalho temporário é aquele, vou ler aqui no texto da lei, aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, quer dizer, tem que ser para substituição de gente que deixou temporariamente de trabalhar. Mas que essa pessoa deixou temporariamente, mas é um empregado regular e permanente na empresa, ou para acréscimo extraordinário de serviço, foi o que eu dei exemplo com os hindus, e essa substituição ou esse acréscimo extraordinário de serviço são as duas justificadoras possíveis para a contratação de mão de obra terceirizada. E aqui nós temos duas diferenças da situação anterior. Essa lei também já modificou, melhorando mais ainda a condição. Claro que os empregadores, né? A primeira dessas diferenças é que, antes disso, este trabalho de intermediação, de locação de mão de obra, do que eles chamam na área rural de gato, aquele que arregimenta pessoas, forma uma equipe e vai prestar serviço na fazenda do fulano do Beltrano. Isto era feito pela lei por pessoas físicas. Aí, pimba, como o Brasil se financiarizou, o Brasil entrou no neoliberalismo, o Brasil passou a ser dominado de novo, pelas grandes potências e grandes corporações internacionais, não servia mais aquela situação meio amadora. Então, eles deram esse poder de contratar mão de obra para terceirização apenas por empresas. Se fossem empresas exclusivamente locadoras de mão de obra, como o Ministério do Trabalho exigia, fossem empresas que diziam que estavam prestando serviço, quando estavam era botando os empregados por conta das outras. No meio dessas, então, proliferou o trabalho, a cessão de mão de obra terceirizada por construtoras. Porque elas sempre podiam justificar com a realização de uma obra. Seja uma obra de esvaziar o alto forno, que chegou na hora da corrida do aço, ou reformá-lo, o que tem que ser feito de tantos e tantos anos, nas aciarias eles chamam de grafe,
grande reforma de alto forno. E vão numerando, GRAF 1, GRAF 2, GRAF 10, dentro da sua história. Pois bem, lá eles botavam, né? Grandes construtoras, inclusive internacionais, para fazer esses serviços, que eram a forma de cessão de mão de obra. Era uma forma de terceirização, mas bem disfarçada. E aí, essas construtoras, então, como Brasília tinha parado de ser construída, a primeira fase da ditadura era contrária a ela, e na segunda a ditadura estava quebrada. Mas, além disto, ainda havia a dificuldade dessas construtoras nacionais, que depois, na década seguinte, elas se internacionalizaram e aprenderam como é que faz para atuar no exterior, e atuaram, e tiraram dinheiro, e deram propina, e contrataram administradores de lá e daqui, desde o governo Sarney, porque elas aprenderam com as grandes corporações internacionais, que já vinham praticando isso aqui nas barbas delas, enquanto elas estavam na penúria. Aí foi que elas se levantaram e viraram esses portentos corruptores da política atual. Mas, então, este era o desempenho da legislação trabalhista para a terceirização da mão de obra. A indústria não se tornava responsável pelo trabalhador que estava lá se arrebentando no pátio dela. Foi aí também que ficamos conhecendo doenças no Brasil que vieram de outros países. As doenças da morte ou do adoecimento, do sucumbimento progressivo do trabalhador por excesso de trabalho, de exigências e de pressões, repressões e agressões. Não estou falando de agressões físicas, que aí também já seria demais, né? Era da época da escravidão. Pelo menos isso eles podiam ter tirado. Mas não tiraram, não. Existia muito. E existe muito. Então, com isso aí, as indústrias as construtoras, a terceirização de mão de obra, a flexibilização do direito do trabalho, a desregulação do direito do trabalho, foram se implantando aos poucos. E este contrato, além disso tudo, tinha o prazo de 90 dias, o contrato de terceirização de mão de obra, que, como eu falei para vocês, está no mesmo grupo, mas separou-se pela natureza da forma dos contratos de prazo determinado. Podia ser no máximo 90 dias, mas depois teve uma modificação, e isso eu vou ver aqui, em vez de olhar na lei, porque essa lei é antiga, eu vou ver no livro da professora Vollia, onde está escrito que este aí eu tenho que procurar, porque livro de doutrina, né, gente?
Aqui, ó. Na professora Vólia, nós encontramos o seguinte escrito: o trabalhador temporário é contratado sobre a Lei 6019 de 74. É essa que eu falei para vocês. Por uma empresa prestadora de mão de obra para executar seu serviço para um tomador, sem que isto importe em vínculo de emprego com a empresa cliente. Quer dizer, esta, com outras palavras, diz mais ou menos aquilo que a professora Alice mostrou que estava lá na lei que nós já examinamos. Mas, além desse trabalho temporário, vieram depois 2 outros sistemas muito interessantes, que são o trabalhador de tempo parcial e o trabalhador intermitente. O de tempo parcial decorre exatamente deste, veio do momento em que os trabalhadores passaram a serem coagidos, constrangidos a aceitar um contrato completamente diferente. Peraí, vamos fazer um cálculo aqui. Isso aqui que eu falei é da época da ditadura. Depois da ditadura veio o ditador civil, que foi o Sarney, e os governos que se disseram democraticamente eleitos. O Collor, Itamar Franco, que esse sim foi, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o Temer e agora o Jair Bolsonaro. Pois bem, o progresso dessas investidas contra o empregado continuou com todos esses, até que, depois do final do governo Dilma, em 2016, nós entramos em 17 e 18 com o Temer e agora de 19 para cá com o Bolsonaro, e recrudesceu e se reforçou e tornou-se mais perniciosa e mais cruel esta luta e esta imposição e esta compra dos legisladores pelas grandes corporações para continuar naquela linha de desmonte do direito do trabalho. Aí nós tivemos como medidas esta lei de trabalho de tempo parcial, que o trabalhador não é contratado para o dia inteiro, nem para todo dia. Eles falaram que isso era muito útil para as mulheres trabalharem, porque elas podiam trabalhar só no tempo que o filho ficasse na escola, que elas podiam deixar o trabalho, ficar sem trabalhar, quando estivessem grávidas, quando estivesse com um menino pequeno amamentando. Mas acontece que quem concede licença para ficar para gravidade, para gravidez, para o parto e para a lactação, é a Previdência Social. Então não tem nada a ver com isso. É uma justificativa que, além de mentirosa, é danada de sem vergonha. Em segundo lugar, falar que é porque elas podem ficar um tempo com o filho na escola e outro tempo levar ele ao trabalho. Quem vai determinar o tempo que ele fica na escola é o sistema de ensino, é a diretora, é o legislador, se aquela escola for pública. Agora, quem vai determinar o tempo de trabalho é o gerente, o proprietário, o administrador, o diretor da fábrica, da loja, da igreja, até da escola, que queira o trabalho dessa mulher. Então, ela não tem liberdade de conjugar o tempo dos filhos com o tempo do trabalho, de jeito nenhum. Não tem nem sequer a liberdade para falar disso. O empregado que for propor, muda meu horário de trabalho, porque mudaram o horário do meu filho na escola. Não, a senhora pode ficar o tempo inteiro com o filho. Aqui, ó,
sua demissão. Assina embaixo que a senhora que está pedindo, para eu ficar livre das suas poucas e parcas obrigações trabalhistas. Estamos conversados. Mas então, na verdade, isto beneficia 3 vezes o próprio empregador. A primeira, com a diminuição proporcional do salário. Vai somar 2, 3 contratos de meio expediente, não vai dar o de um expediente. Segundo, com os procedimentos de recepção do serviço do empregado ou de apropriação do serviço do empregado. Quando quiser, quando não quiser, não tem que pagar nem o transporte dele. E, em terceiro lugar, com as economias paralelas, além do salário menor, ainda tem, e o governo beneficiou esses empregados, reduzindo não só o valor absoluto, mas o percentual do fundo de garantia, do pagamento para a Previdência, das outras obrigações de contribuições trabalhistas e previdenciárias previstas em lei, como as contribuições previdenciárias, a contribuição para o seguro-desemprego, para o salário família, etc, etc, etc. Então, eles castraram todas as formas de coisa e põem o sujeito para trabalhar 3 dias essa semana, depois falha as próximas semanas, vem trabalhar depois do carnaval, que aí não estão pagando os feriados do carnaval, e as férias deles não se acumulam, igual acumulam as do trabalhador, pelas regras regulares da CLT, e a tragédia vai só aumentando com o desgaste da relação de trabalho. Tanto que, para ironizar, os trabalhadores passaram a chamar esse contrato como contrato de tempo parcial, e o outro que derivou dentro dessa mesma linha, que é o de intermitente, é aquele que o empregado tem que estar sempre à disposição. O empregador chama ele quando quiser. Então, é o de tempo parcial, é o que trabalha metade do dia, um terço do dia, e o intermitente, que trabalha às vezes quando é chamado pelo empregador. Quer dizer, virou um escravo. E os empregados, então, chamam isso de contrato de trabalho provisório. O que cai exatamente, né, nesse campo da instabilidade, cai exatamente neste campo da incerteza, da baixa renda e da indignidade do trabalhador, que passa a ser vendido como um filme, ou alugado como um filme que eu ia ali na locadora e alugava. Hoje, na própria televisão, eu alugo net, Virtuanet, não sei o quê, e mais umas outras e outras e outras. Então, com isso, eu acho que nós já vimos coisas suficientes, escândalos suficientes, né, na aula de hoje, e vamos parar até para diminuir a ressaca entre essas más notícias dos empregados. Tudo de bom para vocês. Agradeço estarem comigo, ou no momento da aula, ou depois, na hora que vocês forem ver essas gravações, para fazer o estudo de texto que eu distribuí ontem, que eu já distribuí, para recolher no dia 8, terça-feira, né? Ou para fazer a prova de final de curso, ou para sair daqui um pouquinho, sabendo um pouquinho do direito do trabalho, pelo menos para saber onde é que está essa matéria, estudar esses livros que eu mostro para vocês e atuar no campo, que é o que é mais necessitado atualmente, de atuação efetiva, de dignidade e de vergonha na cara. Tchau.